Este é o programa Verdade e Vida, produzido para a TV Mackenzie Digital. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o tema Jesus, o Cordeiro de Deus. O programa Verdade e Vida é de responsabilidade da chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Envie-nos mensagens e sugestões para o nosso endereço digital, que é verdadeevida@mackenzie.br. Quisera eu andar com os pés firmes no chão, e a mente, a alma e o coração no céu. Que eu não quero me contaminar com uma mentalidade de que tudo é igual. Ser cristão só de fachada é uma atitude tão normal, natural. Hoje pra muitos importa mais ver templos cheios, gente do bem correndo atrás de novidade, euforia, pra comunhão não há mais lugar, a vida então é vazia. Me livro a paz de assim viver no desafio, sem ver correr dentro de mim teu rio de água viva que me revigora. Me ensina, Pai, a entender o teu agir. Então todo louvor que do meu ser fluir será a extensão do que eu viver lá fora. Quisera eu andar com os pés firmes no chão, e a mente, a alma e o coração no céu. Porque eu não quero me contaminar com uma mentalidade de que tudo é igual. Ser cristão só de fachada é uma atitude tão normal, natural. Hoje pra muitos importa mais ver templos cheios, gente do bem correndo atrás de novidade e euforia, pra comunhão não há mais lugar, a vida então é vazia. Me livra, Pai, de assim viver no desafio, sem ver correr dentro de mim teu rio de água viva que me revigora. Me ensina, Pai, a entender o teu agir. Então todo louvor que do meu ser fluir será a extensão do que eu viver lá fora. No programa de hoje, nós vamos abordar o tema Jesus, o Cordeiro de Deus. E vamos tratar deste assunto à luz de João, capítulo 1, versículo 29. Eu gostaria de perguntar a você, quem é Jesus? E a palavra de Deus tem várias respostas a nos oferecer. Jesus é chamado de Filho de Deus, Messias, Emanuel, servo sofredor. Ele é chamado de amigo dos pecadores, mestre dos mestres, Senhor dos senhores, Rei da glória,
sol da justiça, pão da vida. Ele é chamado de o caminho, a verdade e a vida. Ele é a luz do mundo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a razão da nossa esperança. Dentre tantos títulos e tantos nomes, hoje eu quero destacar para você este nome de Jesus, o Cordeiro de Deus. E eu quero pensar com você sobre 4 aspectos onde Jesus aparece como Cordeiro de Deus. Profeticamente, em Gênesis capítulo 22, Jesus é o Cordeiro substituto, suficiente para substituir uma pessoa. Este fato acontece quando Abraão estava para oferecer o seu filho Isaque em holocausto. E então Deus providenciou um cordeiro substituto para morrer no lugar de Isaque. Jesus é o cordeiro suficiente para substituir você. Ele veio ao mundo para tomar o seu lugar. E ele colocou sobre si mesmo as suas transgressões, os seus pecados, e morreu em seu lugar, em seu favor, para que você pudesse viver e viver eternamente. Mas em segundo lugar, eu olho para o texto de Êxodo capítulo 12 e ali, prefiguradamente, Jesus é o cordeiro substituto para uma família. Quando Israel estava saindo do cativeiro egípcio, depois de 430 anos de escravidão, diz a palavra de Deus que na noite da libertação, Deus ordenou a Moisés que orientasse todo o povo hebreu para sacrificar o cordeiro da Páscoa. E o sangue desse cordeiro seria passado nos portais das suas casas, nos batentes das portas. E o anjo de Deus, que traria o juízo sobre a nação do Egito, passaria por todas as casas. Onde tivesse o sangue do cordeiro, o anjo não aplicaria ali o juízo. Os hebreus foram libertos da morte, não por seus méritos, não por suas obras, mas pelo sangue do cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus. Nós não somos salvos porque praticamos boas obras, porque nos esforçamos para cumprir a lei de Deus, porque praticamos caridade, porque nos aperfeiçoamos a nós mesmos através de ritos sagrados ou através de prática de caridade. Nós somos aceitos por Deus, nós somos salvos por Deus por causa do sangue do Cordeiro. Jesus é o Cordeiro Pascal. Ele morreu a nossa morte. E não somos salvos por pertencermos a esta ou aquela igreja, a esta ou aquela denominação. Nós só somos salvos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus. É neste sangue que temos a redenção, é neste sangue que temos a libertação. O sangue de Jesus é o sinal que distingue os que são salvos dos que estão perdidos, dos que estão libertos para aqueles que são condenados. É o sangue de Jesus, é o sangue do Cordeiro que é o sinal da nossa redenção. Mas há uma terceira verdade na Bíblia sobre Jesus como Cordeiro de Deus. E este texto agora está em Isaías capítulo 53. E ali Jesus se nos apresenta como Cordeiro de Deus, suficiente para salvar toda uma nação. É importante entender que o profeta Isaías está falando sobre o servo sofredor. E neste momento Jesus nos é apresentado como este Cordeiro que veio ao mundo, não para viver, mas para morrer. Por ser o Cordeiro de Deus, não nasceu num berço de ouro, nasceu num berço de palha. Não nasceu num palácio, nasceu numa manjedoura. E ele, como Cordeiro de Deus, ele veio para levar sobre si os nossos pecados, a nossa culpa, e beber sozinho o cálice amargo da ira de Deus que deveria cair sobre a nossa cabeça. E Isaías 53 nos diz que
Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi ferido de Deus, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, agradou a Deus moê-lo. E a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Que verdade bendita, porque como cordeiro mudo e sem defeito, ele foi para o Calvário e não abriu a sua boca. Foi desta maneira que o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, profetizou a vinda de Jesus, o Cordeiro de Deus. Previu e descreveu de maneira tão clara a cena do Calvário, quando Jesus, como Cordeiro de Deus, foi espancado, foi humilhado, foi torturado e foi pregado naquela cruz. A cruz do Calvário é o palco onde brilha de forma fulgurante o amor de Deus. A cruz do Calvário é o cenário mais vivo da expressão do juízo e da justiça de Deus. Porque Deus nos amou, Ele deu o seu Filho, não poupou o seu Filho, por todos nós o entregou. Mas porque Deus odeia o pecado, Ele aplicou a sentença que devia aplicar sobre nós, no seu próprio Filho, como nosso substituto, como nosso representante, como nosso Redentor. E diz a Bíblia que Jesus Cristo, que era inocente e não praticara nenhum mal, se fez pecado por nós, maldição por nós, e morreu a morte que deveríamos morrer, para que nós pudéssemos ser redimidos, perdoados e salvos pela graça de Deus. Que verdade preciosa é olhar para Jesus como Cordeiro de Deus, suficiente para redimir uma pessoa, uma família, uma nação. Mas a palavra de Deus prossegue. E a quarta cena que nós vemos, de forma eloquente e brilhante, está agora em João capítulo 1, versículo 29. E esta cena agora acontece no Rio Jordão, próximo ao Rio Jordão. Jesus estava vindo ao encontro de João Batista. João Batista era o precursor do Messias. Ele havia preparado o caminho para que Jesus surgisse e se apresentasse como nosso Redentor. E então, ao ver Jesus caminhando para ele, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se Gênesis 22 nos apresenta Jesus como Cordeiro substituto, suficiente para salvar uma pessoa, se Êxodo capítulo 12 nos apresenta Jesus como Cordeiro suficiente para salvar uma família, se Isaías 53 nos apresenta Jesus como Cordeiro de Deus, suficientemente poderoso para salvar uma nação, agora João 1,29 nos apresenta Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há mais fronteiras, não há mais barreiras, não há mais horizontes. A Bíblia diz que Jesus Cristo morreu e com o seu sangue comprou aqueles que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Jesus morreu pelos seus pecados. Jesus morreu para que você, não importa de que nacionalidade, de que cor, de que extrato social, de que religião você pertença, Jesus morreu em seu lugar, em seu favor, para dar a você a redenção, o perdão dos seus pecados e a vida eterna. É maravilhoso entender que o amor de Deus é universal. O amor de Deus não tem barreiras, o amor de Deus não tem fronteiras. Agora, também é importante entender que nos rituais da religião judaica, quando um cordeiro era sacrificado e o seu sangue era espargido, era um animal que involuntariamente ia para o holocausto. Mas Jesus, como Cordeiro de Deus, não apenas é a expressão máxima do amor de Deus, mas ele voluntariamente se entregou por amor a você. Ele veio ao mundo porque o Pai o enviou, mas ele veio ao mundo também voluntariamente. Ele foi para a cruz como um rei caminha para a coroação. Ele não foi para a cruz
porque Judas o traiu, porque os judeus o entregaram por inveja, porque Pedro negou covardemente. Ele não foi para a cruz porque Pilatos o sentenciou à morte. Ele não foi para a cruz porque os soldados, de maneira desumana, o torturaram e o pregaram naquela cruz. Ele foi para a cruz porque ele voluntariamente amou a você e a mim, entregando-se pelos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você não pode lavar a você mesmo. Você não pode despojar-se de seus próprios pecados. Você não pode apresentar a Deus com seus próprios recursos, com as suas próprias justiças, porque a Bíblia diz que as nossas melhores justiças não passam de trapos de imundícia aos olhos do Deus Santo, Santo, Santo. Desta forma, nós não podemos ser salvos pelos nossos merecimentos, pelas nossas obras, pelas nossas práticas religiosas, pelos nossos predicados morais. Somente o sangue do Cordeiro Jesus pode nos limpar e nos purificar de todo o pecado. É maravilhoso ainda entender que este Cordeiro de Deus não foi entregue depois que o homem fracassou. Não foi um plano B, porque o plano A fracassara. Não. O plano de Deus é eterno. O plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é vitorioso. Deus colocou o coração dele em você desde toda a eternidade. A Bíblia diz que Jesus, como Cordeiro de Deus, foi morto desde a fundação do mundo. Mesmo com o nosso pecado, mesmo com a nossa rebeldia, mesmo com a dureza do nosso coração, Deus jamais recuou neste propósito de nos dar o seu Filho, o seu único Filho, como sacrifício pelo nosso pecado. Deus amou não aqueles que mereciam o seu amor, não aqueles que atraíam o seu amor. Deus amou-nos quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Deus amou-nos com amor eterno, mesmo sendo nós filhos da ira. Deus amou-nos mesmo quando estávamos prisioneiros do mundo, da carne e do diabo. Deus nos amou e Deus provou este amor por nós, mostrando e dando o seu Filho como sacrifício pelos nossos pecados. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há outro caminho para você chegar até Deus. Não há outra estrada pela qual você possa entrar no céu. Jesus Cristo é o caminho. Ele é a porta. Ele é o Salvador. Ele é o Redentor. Ele é o Mediador. Ele é o Senhor. E somente por meio dele você pode ser salvo. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Agora mesmo você pode colocar sua confiança em Jesus. Você pode entregar o seu coração a Jesus. Você pode crer nele como Filho de Deus, como seu Redentor pessoal, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cujo sangue nos purifica e nos limpa de todo o pecado. Entrega agora mesmo seu coração a Jesus. Renda-se agora mesmo aos pés de Jesus. Abra sua boca para confessar Jesus como Senhor da sua vida e receba de graça, pela fé, este presente, glorioso presente, o presente da vida eterna. Eu quero orar com você. Onde você está, ore comigo neste momento. Deus querido, louvado seja o teu nome, porque tu me amas e tu provaste o teu amor por mim, pelo fato de ter Cristo morrido por mim, sendo eu ainda pecador. Ó Deus, abra os olhos da minha alma, para que eu entenda a grandeza deste amor e seja alcançado por esta graça e encontre no teu Filho Jesus eterna redenção. Em nome de Jesus. Amém.